Então, bom dia para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos conduza nessa manhã, para que, como vem acontecendo no MIEP, a gente possa sair com o coração nutrido, de ânimo fortalecido. Não posso iniciar sem antes agradecer uma vez mais, porque eu acho que é uma confiança danada, né? Pôr um menino para falar, né? Mas é sempre muito bom quando a gente recebe esse carinho, essa oportunidade, porque também nos convida a um reforçamento do propósito, né? E isso é muito bom. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. E eu encorajo, né, a todos fazerem perguntas, embora nem sempre eu vou saber a resposta, mas para que a gente possa ter assim, uma interação maior, né? Porque vai ser 1 hora de fala, vai ser um pouquinho mais do que a palestra geralmente é 40, 45 minutos, então um pouquinho mais do que a palestra, e essa 1 hora de perguntas dá tempo também da gente responder com mais cautela. Para começar, antes da gente entrar propriamente no texto do Sermão do Monte, ou vamos dizer assim, naquilo que a gente selecionou, né, para ser abordado nessa 1 hora, é preciso dizer que a criatura humana, ela tem 3 relações básicas. 3 relações básicas. Uma é com Deus, que a gente vai chamar de relação vertical. É a relação que temos com o Pai. As outras 2 é a relação com o próximo e a relação consigo mesmo, que são as relações que a gente chama de horizontais, né? A gente poderia talvez até fazer uma análise de que o encontro da vertical com a horizontal é a consigo mesmo, né? Então a gente tem uma abrangência horizontal, que é com as pessoas, e uma vertical, formando então a cruz do Cristo, em perfeito equilíbrio, né? O ideal é que esteja em perfeito equilíbrio as relações horizontais e a relação vertical. E eu estou dizendo isso porque a gente vai ver esse tema das 3 relações sendo abordado assim, em muitos lugares. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, não só ele disse que esses são os 2 maiores mandamentos da lei, como ele disse que esses mandamentos, eles resumem toda a lei. Porque o que você vai dizer para alguém que ama a Deus, ao próximo e a si? Nada, né? Ele zerou o jogo, né? E aqui no Sermão da Montanha não é diferente, né? A gente vai ver Jesus a todo momento tratando dessas 3 relações, porque no fundo todos os nossos equívocos advêm de algum desequilíbrio em uma dessas relações. Então, quando a gente pega os registros históricos da humanidade, eu diria até hoje, mas antes era mais forte, se acreditava que havia uma relação com Deus isolada de todo o resto. Por isso que a cruz do Cristo é importante. Você ficar só com o madeiro que está para cima, desequilibrou, né? Não fica. Mas até hoje, e antes era mais ainda, as pessoas acreditavam que tinham uma relação com Deus e uma outra relação com o próximo. É por isso que a gente tem templos e mais templos onde Deus é cultuado, mas ninguém percebe que esse templo, ou poucas pessoas percebem que esse templo se expande para fora, né? E aí a gente continua a ter uma relação com Deus e uma outra com as pessoas e com a gente mesmo. E isso é grave. É grave porque falta reflexão, falta pensar a respeito de, né? Porque se Deus é Pai,
Qual a melhor maneira, né, de agradar um pai? Às vezes é melhor você dar para o filho do que para o pai, se você quiser agradar o pai, né? Por isso que o Emmanuel, em muitas mensagens, inclusive no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, ele vai dizer assim: Jesus não estabelece linha divisória entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E aí ele completa: por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Isso está lá no prefácio do Caminho, Verdade e Vida. Porque não dá para separar a relação que a gente tem com Deus da relação que a gente tem com o próximo. Não dá para amar a Deus, como João vai dizer, né? Aquele que diz amo a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. E o argumento de João é irrefutável. Porque ele diz assim: se você não ama o irmão com quem convive, como é que você pode amar a Deus a quem não conhece? E é justamente por isso que aquela ideia de Jesus é Deus é um absurdo também. Por que é um absurdo? Porque não conhece Deus e não conhece Jesus, como é que você está explicando um desconhecido pelo outro? Ah, Jesus é Deus. Falei, então você sabe quem é os dois, né? Pelo menos um dos dois você sabe quem que é? Falei, não conheço. E não conheço mesmo. Conheço o que ele revela. Então, como é que a gente vai estabelecer uma relação com um ser que a gente não conhece? Com aqueles que a gente conhece e que o representam na nossa vida. Não tem como ser diferente. E é por isso que a todo tempo no Sermão da Montanha a gente vai poder ver Jesus trabalhar essas 3 relações. Nas bem-aventuranças, que ao meu ver as bem-aventuranças são um resumo do Sermão do Monte. Isso é muito comum, sobretudo na cultura hebraica. Você primeiro traz como se fosse um resumo, depois você destrincha. Isso é feito, por exemplo, em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o primeiro versículo ele resumiu todo o capítulo, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é o que ele vai contar depois, né? Então, as bem-aventuranças, a meu ver, são o resumo que Jesus fez do próprio sermão. E ali estará também estabelecido a relação consigo mesmo, a relação com o próximo e a relação com Deus. De modo geral, o que a gente pode observar é que há enfoques pelos capítulos, né? Porque o Sermão da Montanha ele está melhor descrito no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas chega a dar ali algumas bem-aventuranças, mas é uma coisa muito esparsa. E não dá para saber se Jesus falou o Sermão da Montanha das bem-aventuranças até lá no capítulo 7, quando ele vai falar do mal, se ele pegou um dia assim e falou tudo, ou se foram vários discursos. Na verdade, que são vários discursos de certa forma um consenso, assim, mas se ele falou tudo de ponta a ponta, não dá para saber. Porque uma coisa, só um parênteses, né? Uma coisa muito interessante dos evangelhos, que para nós hoje seria um absurdo, mas na época não era, e eu, no caso específico do evangelho, também acho que não é, mas é assim, parábolas, por exemplo, as parábolas de Jesus, elas não necessariamente aconteceram no momento em que ela está narrada lá na passagem para a gente. Como assim? Não necessariamente está. Então por que está lá? Né? Às vezes, por exemplo, você pega a parábola do bom samaritano. Jesus, depois de ter sido rechaçado pelos samaritanos, por isso ter que ter andado muito mais, chega na sinagoga e é desafiado por um doutor da lei. Qual a parábola que ele conta? A do bom samaritano. Mas ele acabou de ser recusado pelos samaritanos. Pois é, essa é a lição. Essa é uma das. E é exatamente por isso que não necessariamente a coisa aconteceu na mesma hora.
Mas o evangelista coloca naquela passagem, já dando uma dica para a gente de qual o tipo de lição aquela passagem tem. E aí, muitas vezes, a gente vai observar que as parábolas são inseridas em momentos em que elas estão acontecendo. Então, Jesus pode ter contado a parábola num momento e o evangelista coloca ela numa cena em que ela está acontecendo. É o caso da parábola do bom samaritano, por exemplo. Porque o homem caído é o doutor da lei que faz a pergunta. É o que Jesus fala no final. Jesus diz assim: qual dos três foi o próximo do homem caído? Então, qual que é a pergunta? Não é... Porque o doutor da lei pergunta, né? Quem é meu próximo? Tipo assim, quem que eu vou ajudar? Quem que é o caído que eu vou estender a mão? Aí Jesus inverte. Fala assim, quem é o próximo do homem caído? Porque ele, doutor da lei, era o homem caído. Jesus era o samaritano. A parábola possivelmente era o azeite e o vinho que ele passou. E o sacerdote e o levita foram companheiros aí desse doutor da lei que passaram de largo ao tentar responder a pergunta: quem é meu próximo? Então a parábola do bom samaritano, ela está acontecendo enquanto ela é contada. Por isso que não necessariamente uma coisa aconteceu junto com a outra. É Lucas nos dando uma dica de que parábola não é meramente uma história, parábola é vida. Isso também vai acontecer depois numa cena com Maria de Magdala, em que Jesus está na casa de Simão, um fariseu, e aí o Simão não faz nenhum dos rituais de acolhimento que um judeu deveria fazer quando recebe uma pessoa importante em casa. Ele não faz nenhum. E Maria de Magdala faz todos, e com muito mais amor, com muito mais carinho. Nesse momento, Jesus conta a parábola dos dois devedores. Um deve 50, outro deve 500. E aí ele conta a história do perdão. Está lá no capítulo 7, encerrando o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Então, a parábola, ela pode ter sido contada no mesmo momento e pode não ter sido contada no mesmo momento que ela está escrita. Mas o fato é que o lugar onde ela está importa. O lugar onde ela está importa. E eu estou dizendo isso porque, por exemplo, quando a gente pega o Sermão do Monte, será que foi uma coisa assim? Começou nas bem-aventuranças e foi até o final? Porque o Sermão do Monte é capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Será que ele pegou e falou tudo? Falou, não sei. Não dá para saber. É certo que ele falou mais de uma vez. Porque tem uma deixa do Humberto Campos no livro Boa Nova, no capítulo 11. Quando o capítulo 11 é justamente com Levi. Isso é interessante, porque Levi foi o apóstolo que mais detalhou as coisas, que mais trouxe detalhes, minúcias mesmo. E ali no capítulo 11 do Boa Nova acontece uma situação, e aí depois, mais para o final do capítulo, Jesus fala o Sermão do Monte. Ele dá o Sermão do Monte. E aí Humberto Campos diz assim: e Jesus falou pela primeira vez o Sermão da Montanha, dando a entender que houve uma segunda, uma terceira, enfim. Então, se Jesus falou várias vezes, pode ser que ele tenha dito em ordens diferentes, mas o fato é que Levi trouxe numa ordem. E essa ordem importa, porque nós estamos falando de uma pessoa que conviveu com Jesus, que aprendeu com Jesus, que tinha um conhecimento judaico extraordinário. Aliás, esse é o público-alvo do Evangelho de Mateus. Mateus escreve para os judeus. É claro isso, por isso que ele é muito preocupado em fazer ligações de Jesus com o Antigo Testamento. É por isso, provavelmente, que Mateus não diz reino de Deus, porque judeu não pronuncia o nome de Deus, ele fala reino dos céus. É por isso que talvez Mateus seja muito preocupado em contar do nascimento e vinculando esse nascimento de Jesus com as profecias, ainda que não literalmente segundo a história, porque a preocupação histórica é nossa, de um tempo para cá.
ao tempo de Jesus, a preocupação era muito mais espiritual, é mostrar que há essa ligação, né? Há essa simbologia espiritual. Então é por isso que o Novo Testamento não está em ordem cronológica, é por isso que há essas mexidas, né? Bom, mas o fato é que nós temos 3 capítulos, 5, 6 e 7. Em cada capítulo dá para observar as 3 relações sendo abordadas, né? A relação consigo mesmo, a relação com o próximo, a relação com Deus, as 3 relações sendo abordadas o tempo inteiro. Mas também dá para notar que em cada capítulo há um enfoque. No capítulo 5, o enfoque parece ser maior na relação com o próximo. Inclusive, nosso tema da palestra de ontem foi sobre o capítulo 5 e se fala do amor aos inimigos. Então, parece ser uma relação com o próximo. O capítulo 6, uma relação com Deus. Por isso que ali vai estar a oração do Pai Nosso. E no capítulo 7, a relação consigo mesmo. É onde Jesus vai falar do julgamento, é onde Jesus vai falar do mal, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Emmanuel tem uma frase que é assim, lá no Palavras de Vida Eterna, ele diz assim: espiritualmente falando, só conhecemos um gênero de mal, o mal que ainda existe em nós. Tá? Essa é a deixa para a gente entender esse mal que Jesus está falando no capítulo 7 como o mal que está dentro da gente. Então, no capítulo 5, um enfoque maior não é que não tem temas sobre a relação com Deus, não é que não tem temas sobre a relação consigo mesmo, mas um enfoque maior, relação com o próximo. Capítulo 6, relação com Deus. Capítulo 7, relação consigo mesmo. Isso parece fazer sentido porque a relação com Deus está no centro das duas. A relação com Deus está no centro das duas. Então, é no capítulo 6 que vai ter a oração do Pai Nosso. E eu digo que eu não sei se Jesus falou uma coisa de ponta a outra, porque a oração do Pai Nosso, se a gente observar a estrutura da oração do Pai Nosso, ela é a estrutura do Sermão do Monte. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Isso é as bem-aventuranças. É a coisa mais divina do Sermão da Montanha, são as bem-aventuranças. É o começo. A coisa se desdobra e vai terminar em: mas nos livrai-nos de todo mal, que é o capítulo 7. Então a estrutura do Pai Nosso é a estrutura do Sermão do Monte. Dá para a gente fazer essa relação, embora a gente não vá explorar isso aqui. Mas quem quiser, até porque é algo em reflexão ainda, a gente está entendendo esse ponto de vista, mas parece que há sim a maneira como a oração é feita, ela está vinculada à estrutura do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, que resumem tudo, né? É o ponto mais divino, porque ali Jesus vai tocar no ponto mais importante das nossas vidas, que é o da felicidade. E a felicidade, como dizem os espíritos, é o propósito da criação. Para que eu fui criado? Falei, de modo geral, sem pegar ali em particularidades, a gente foi criado para ser feliz. E nós estamos aqui para isso. A gente está aqui para vencer as coisas que nos impedem de experimentar a verdadeira felicidade. Toda a trama da evolução está em torno disso. Porque a gente confunde felicidade espiritual com alegria do corpo. E aí a coisa desenrola, né? Mas enfim, como a gente gosta de fazer, selecionei 3 versículos, um de cada capítulo, para a gente poder falar. Na passagem, na perícope, né? Porque aí pega o capítulo, tem várias perícopes, várias partes, né? Na perícope que o Haroldo intitulou como Missão dos Discípulos, há um versículo que é muito comentado, mas que eu gostaria de trazer também para as nossas reflexões. A perícope inteira é assim, ó: vós sois o sal da terra.
Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que a escolha dos versículos, a gente escolheu esses versículos por causa do subtítulo, né, do nosso tema. Sermão da Montanha, roteiro de iluminação do ser. É para edificação moral, né, do ser. Então a gente escolheu os versículos mirando nisso, embora todo o Sermão do Monte seja para a edificação moral. E o versículo é este: da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu acho esse versículo um dos mais desafiadores. Por quê? Porque quando toca no tema da vaidade, a gente não sabe direito o quanto é vaidade e o quanto não é, da nossa conduta. Eu digo que não sabe porque é muito difícil de saber, pelo menos eu acho. Então, por exemplo, a gente acha que vaidade é a pessoa que aparece, que fala, né? Então, você vê pessoas dizendo assim: não, eu sou bom nisso. Aí você já olha e fala: vaidoso. Aí, mas e se ele for mesmo? E se ele for mesmo? Será que é vaidade você reconhecer as suas qualidades? Eu acho que a gente acha que é. Por quê? Porque muitas vezes a gente adota a posição contrária. Qual posição? De desprezar as qualidades. Não sei nada, não sei. Não, eu não sei falar, não posso falar, não sei escrever, eu não sei tocar, não. Porque a gente acha que humildade é autonegação. No fundo, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo fugir desse arquétipo de vaidade que a gente entendeu que existe. Então eu estou querendo vir para cá. Só que o problema é que esse vir muito para cá é a timidez e a fraqueza dos bons que os Espíritos falam lá na questão 911 do Livro dos Espíritos. Os bons são fracos, são tímidos. Por quê? Porque estão acuados. Não, a gente não pode fazer não, senão... Um tema delicadíssimo para o espírita: dinheiro. Não pode, porque... O quê? Nós vamos fazer como, né? É difícil. Aqui acho que a gente começa a entender como que é difícil o tema. Só que o que a gente não percebe, e eu acho que esse é o ponto que o versículo está mais provocando, é que quando eu escondo para não ser vaidoso, eu estou sendo o mais vaidoso de todos. Fala assim: mas por quê? Assim, porque eu sou tão vaidoso, que eu estou com medo de parecer vaidoso. Eu quero parecer humilde. Então eu escondo. Não, eu não sei, eu não posso. Eu escondo. Porque no fundo, talvez eu esteja com medo de errar. Talvez eu esteja com medo de me perder na vaidade. E por vaidade eu me escondo. Isso não é humildade. Aí eu te pergunto assim: qual é o ponto de equilíbrio? Essa é uma pergunta que eu vou fazer se você responder. Não põe essa pergunta para mim não, que eu não sei a resposta. Qual é o ponto de equilíbrio? Eu não sei. E sabe por que eu não sei? Porque eu ainda não alcancei a humildade. Então eu não sei como é que é ser humilde. E esse é o grande problema de quando a gente está tentando fingir ter uma virtude que a gente não tem. Como a gente não tem, a gente não sabe que hora que ela aparece, que hora que ela não aparece. É a mesma coisa da força. Por que aquele valentão
que bate, que agride. Por que a gente chama ele de fraco? Porque ele é tão fraco que ele está fingindo ser forte o tempo todo. Essa é a maior prova de que ele não tem força nenhuma. Porque se ele tivesse força, ele faria como Jesus. Tem hora que Jesus aparece e tem hora que ele recua. Então tem hora que ele vai, fala para a multidão, e tem hora que ele sai sozinho para orar. Tem hora que ele se fecha. Aí você fala assim, que hora que eu tenho que aparecer, que hora que eu tenho que me fechar? Eu não sei. Por quê? Porque não conquistei ainda, né? Por isso que seria bom se o Espírito puro pudesse vir aqui abordar o tema, né? Mas não, tá um espírito em luta, né? Então, por que eu escolhi esse versículo? Porque ele está provocando. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Aí você fala assim, nossa, não posso esconder então? Eu falei, não, você sabe tocar, você sabe falar, você sabe escrever, você sabe fazer alguma coisa? Faça. Não, mas e se eu errar? Eu falei assim, aí você vai aprender. No fundo, se a gente for refletir bem sobre as razões da nossa postura de não ir lá e fazer, você vai ver que tem uma vaidade escondida. A vaidade de ser descoberto, de ser criticado. Um amigo meu falava isso, ele falava assim, eu não tenho coragem de fazer palestra, porque se eu olhar para alguém com cara de crítica, eu me perco todo na palestra. Eu falei assim, então acostuma, porque vai ter, né? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Você não vai ser o primeiro. Mas entende que é mais vaidoso do que aquele que vem falar? É aquele que esconde, talvez tenha um dom extraordinário para fala, ou para escrita, ou para, enfim, tantas atividades, né? Só que, por que eu acho esse versículo desafiador? Porque o brilho a vossa luz diante dos homens, até aqui a gente entendeu, né? Então beleza, então eu vou chegar e vou exibir o meu talento. Aí Jesus traz o contraponto. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Aí ele deu uma equilibrada na coisa. Por quê? Tem uma cena no Paulo Estevão que é, assim, maravilhosa. Paulo, ele ficou 3 anos no deserto com Áquila e Prisca, e aí ele vem para Jerusalém para encontrar Pedro. E aí ele chega na casa do caminho, ele é recusado e tudo, ele entende, vai e volta no outro dia. No outro dia ele começa a conversar com Pedro. E o Paulo, ele é aquele espírito enérgico, animado, né? Então o que o Paulo pensou? Falou, gente, agora eu vi Jesus, nós temos que ir na sinagoga converter todo mundo. Esse era o plano do Paulo, ele apresentou isso para Pedro. Pedro, a gente tem que ir na sinagoga. E o Paulo, assim, com todo toda a licença aqui, né? Pedindo desculpa já para o Paulo, mas o Paulo não entendeu que ele viu Estevão pregar e não se converteu. Então, o que ele achou que ele ia fazer na sinagoga, né? Mas aí, o Pedro dá uma lição no Paulo que, assim, isso reverbera no meu coração até hoje. Ele fala assim, Paulo, depois que você atrair todo mundo com a sua palavra, o que você vai fazer com esse povo? Você vai direcionar eles para quem? O que você tem de testemunho para demonstrar para o povo? Porque se você atrair pelo seu verbo, mas a sua vida não tem nada de testemunho, você atraiu para você. Eles vão olhar para você, só que você tem que apontar o Cristo. Você tem que apontar o Cristo. Eles não podem ser convertidos meramente pelo seu verbo, porque senão eles vão sair falando de você. Que é uma coisa extraordinária, né? A Luciana Galvão falou uma vez assim, um péssimo orador é aquele que as pessoas ouvem ele e saem falando dele. Nossa, você viu como ele é inteligente, como ele fala bem, como não sei o quê, Um bom orador é aquele que quando ele fala, as pessoas saem pensando nelas. Saem refletindo, puxa, ele falou isso, será? Onde é que eu aplico isso em mim, né? Então a gente está precisando apontar o Criador. Porque o objetivo não é atrair para mim. Por isso que eu tenho que chegar aqui e falar, gente, eu sou muito falho.
Porque às vezes você observa uma pessoa falando e ela articula as palavras bem, ela concatena bem as ideias, fala assim, nossa, que ser iluminado. Eu falei, não acredita nisso. Gente, está encarnado. Se está encarnado, assim, excetuando alguns, né? Mas de modo geral, é alguém com dificuldades imensas. E é por isso que a gente tem que apontar o Cristo. Por isso que a gente tem que apontar a espiritualidade superior. Eu me lembro, uma vez, eu trabalho com computação, com programação, né? E quem trabalha vai saber o que eu estou falando. Assim, a gente faz o código e aí a gente submete esse código para avaliação. Então, a pessoa fez o código, desenvolveu lá a funcionalidade do sistema, ela submete esse código para avaliação. Outras pessoas vão ler esse código, vão ver se está tudo certo, aprova e aí a coisa vai para teste. E aí, eu estava lendo um código feito por um colega de trabalho, né? E eu falei, isso aqui podia ter sido feito assim, isso aqui não sei o quê, isso aqui funciona, mas... Assim, eu fui julgando o código, né? À medida que eu fui lendo, eu fui julgando o código. E aí, quando eu estava lá para pedir as mudanças, porque no final você dá a sua avaliação, ou está aprovado ou você pede mudanças, né? Quando eu estava lá para pedir mudanças, aí chegou assim, você está pronto para virar o modelo dele? Eu falei assim, eu não. Porque o código dele funciona? Funciona. Funciona direito? Funciona direito. Então você vai julgar a maneira como ele escreveu, porque ele não escreveu como você. É uma pessoa nova, que está chegando na equipe, ele vai tomar você como modelo. Tudo que ele for escrever, ele vai achar que é você que tem que julgar se está bom ou se não está. Você está pronto para ser modelo dos outros? Fala, não, então aponta para o modelo. Aquele... Aqui já saiu do assunto do código, tá? Aquele que pode realmente ser o modelo. Por isso que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. É importante que as pessoas vejam, mas mais importante ainda é que você aponte o verdadeiro autor. Assim, olha, porque o Chico, quando falava assim, eu sempre cito uma entrevista do Gugu com o Chico, que eu acho maravilhosa, assim. Já é o Chico lá por 1995, né? Assim, bem senhorzinho mesmo. Ou 97, não sei. E aí o Gugu faz uma pergunta pro Chico que é assim... Chico, haverá, se Deus quiser, daqui uns 100 anos, um novo Chico Xavier? Gente, que pergunta capciosa. Eu não vou ficar comentando a pergunta, até pelo tempo, mas que pergunta... Nossa, que pergunta... Assim, pegadinha, né? Não que o Gugu fez com má intenção, mas a gente sabe, né, que a coisa poderia... O sim ou não poderiam dar mal entendidos, assim. Aí, haverá um novo Chico Xavier? Aí o Chico responde assim, eu não sou nada. Eu sou só mais um, sou só uma formiga andando na terra. Aí você olha e fala assim, O Chico é a formiga, eu sou o átomo da célula da formiga, né? Porque... Mas o que é isso? É consciência de que não fez nada sozinho. É consciência de que não fez nada sozinho. E a gente precisa desenvolver essa consciência. A gente só vai conseguir apontar o Criador quando a gente entender que em tudo que a gente faz, Ele fez 99,99999%. Ela fala assim, como assim? Eu vou te dar só um exemplo. Você chegou aqui hoje, né? Quantas coisas poderiam ter dado errado e não deram? E a resposta é, ninguém sabe. Poderia ter tido um acidente de trânsito, não teve. Pneu poderia ter furado, não furou. Poderia ter caído da escada, não caiu. Tanta coisa. Quem que cuidou disso? Quem que foi traçando ali os pontos? Quem? Então, aí você chega aqui e fala assim, nossa, a palestra foi maravilhosa. É igual algumas pessoas falam para mim, né? Nossa, sua memória é ótima. Eu falei assim, eu conheço. Aqui deve ter assim, uns 20 para tentar ajudar a lembrar. Não é desprezo, mas é reconhecimento. Não faço nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então a gente chega e apresenta, mas tem que mostrar que a fonte primária é o Criador. Por quê? Porque senão vai todo mundo criar expectativa
em você. E ele fala assim: você é capaz? Não. Por quê? Porque mais amanhã você vai errar. Então o problema não é eu chegar e apresentar o que eu tenho de bom ou o que eu tenho de melhor dentro de mim. Isso é necessário. Necessário. Deus te confiou algo que Ele não confiou a mim, não confiou talvez a mais ninguém. E você está escondendo por medo de errar. Mas qual que é o problema de errar? Me conta, qual que é o problema? Não tem. O único problema é o orgulho ferido depois, né? Mas é preciso apontar o Criador. Por isso que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. E aí você fala assim: mas como é que eu vou fazer para as pessoas glorificarem ao Pai? A primeira coisa, por isso que eu estou dizendo, eu acredito fortemente que a primeira coisa é eu reconhecer que não faço sozinho. Porque depois, a hora que a pessoa chegar e me exaltar e não sei o que, falar: não, mas olha aqui, ó, teve fulano que contribuiu, teve não sei o que, teve isso aqui que deu certo, a gente nem sabe como que fez para dar certo e deu certo. Então teve um punhado de mãos aqui, né? E isso, por exemplo, é algo tão forte em Jesus, tão forte, que eu vou pegar só uma passagem para a gente poder avançar, que é a cura do cego de Jericó. Essa cura, ela me impacta profundamente nesse sentido. Porque o cego de Jericó, Bartimeu, está à beira do caminho, pedindo, né, querendo ser curado. Quando ele ouve que Jesus está próximo, ele grita, né: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Aí Jesus, acho que faz que não escuta, né, para ver se o propósito é firme mesmo. As pessoas mandam o cego de Jericó calar. Fala: cala a boca, o que é isso? Fica quieto, né? Aí ele vai e grita de novo, né: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Aí Jesus para, manda chamar ele. Aí ele chega, Jesus pergunta, né: que queres que eu te faça? E aí o cego diz assim: Senhor, que eu veja, quero ver. E aí Marcos vai dizer assim: e logo viu. E todos glorificaram a Deus. Naquele momento, ninguém exaltou Jesus. Ninguém falou: meu Deus, Jesus. Não, glorificaram a Deus. Marcos diz assim: e o cego saiu pelo caminho cantando, glorificando ao Pai que está nos céus. Então é uma coisa de vibração. Se eu acho que eu sou o autor da obra, é como que se as pessoas captassem isso, né, e estão achando que sou eu. Não, mas eu quero refletir e vibrar que eu reconheço que é Deus que fez através de mim. Isso não é desprezo de si mesmo, isso é, eu diria, bom senso. O próximo versículo para a gente abordar está no capítulo 6, logo o primeiro versículo. Embora seja o capítulo que vai falar da oração, a gente não vai pegar versículos da oração, embora pudesse. Mas como a gente está também mirando nesse ponto da edificação moral, a gente escolheu o primeiro versículo. Jesus, no capítulo 6, versículo 1 do Evangelho de Mateus, está dito assim: acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Esse eu acho delicado, porque o que é a vossa justiça, né? O que é acautelai-vos de praticar a vossa justiça? A nossa justiça, ela é um pouco meritocrática. A gente usa alguma coisa de mérito para decidir. E é claro que isso não resolve todas as questões, né? Eu me lembro quando estava da 4ª série para a 5ª,
teve uma prova de bolsa. Era para ter bolsa durante o ano todo, ali entre os colegas de turma, né? E aí era assim, quem tirasse a maior nota pegava a bolsa 100%, a segunda maior 50%, a terceira maior acho que 20% ou 30%. Tá, mas e se houver empate? Se houver empate, vê quem acertou algumas questões mais difíceis ali. Tá, e se acertaram a mesma coisa? Aí era o mais velho. Que cruel, né? Só porque nasceu primeiro. Enfim, era um critério de desempate. E se não me engano, nas eleições tem isso também, né? Se tiver a mesma quantidade de voto, o mais velho pega. Então, você fala assim, mas que coisa absurda, né? Assim, é porque a meritocracia, ela falha mesmo, né? Se você for só por mérito, lá na empresa que eu estou trabalhando, a gente está pensando num projeto social para ensinar matemática e programação para alunos de escola pública, né? E aí, uma das pessoas que está coordenando o projeto junto comigo, ele falou assim, não, a gente tem que pegar o pessoal da OBMEP, a gente já pega os medalhistas e menção honrosa. Eu falei assim, eu preciso olhar para os que nem tentaram ainda, né? Ele falou, não, mas aí é gente demais. Eu falei, então, mas nós temos que dar um jeito. Entende por que a gente põe a meritocracia? Não é porque é justiça, é porque a gente é incapaz. A gente não consegue fazer para todo mundo. Então a gente tem que tomar uma decisão. Falar, eu preciso ter um critério de escolha. Qual? Falar, aquele que tem mais mérito. Só que essa justiça, ela é falha, né? Ela deixa de fora, e eu até comentei com ele, falei assim, olha, se na minha época, eu estou trabalhando aqui hoje, né? Se na minha época você fazer esse filtro, eu e mais umas 3 pessoas ficamos de fora. Então eu preciso dar um jeito de chegar nesses que nem menção honrosa são. E aí a gente está lá debatendo como fazer, mas falta recurso, falta espaço. Então, aí eu fui percebendo que meritocracia, no fundo, é porque a gente não quer reconhecer que não tem capacidade para fazer para todo mundo. Só que Deus tem. E esse versículo está fazendo um convite que é assim, deixa Deus fazer do jeito dele. Porque o problema talvez não seja tanto a gente adotar esses critérios. Vamos ver quem está se saindo melhor, vamos ver quem é o mais velho, porque a gente é incapaz de fazer para todo mundo. O problema é que a gente quer que Deus faça assim também. E essa é a grande chateação, a grande revolta do obsessor. Porque o espírito que está obsediando um outro, ele não percebe que este outro está seguindo a justiça misericordiosa de Deus. E aí ele se revolta, porque no fundo ele queria que esse outro estivesse seguindo a justiça dele. Então ele olha e fala assim, mas como é que esse fulano pode estar sorrindo agora, depois que ele me matou? Aí tem que perguntar para Deus, né? Como é que ele está vivendo feliz? Não pode. Depois de tudo que ele fez para mim, não pode. E aí, a gente vê, quem participa de reunião mediúnica sabe o que eu estava dizendo. A gente vê que o espírito chega revoltado. Revoltado. Porque no fundo, parece que a gente queria mesmo é que Deus fizesse segundo o nosso olhar. Só que o nosso olhar não é 100% justo. É isso que Jesus está dizendo. Fala, olha, tenha cautela na hora de aplicar a sua justiça. E aqui, aproveito também, porque aqui ele está falando muito, a justiça é divina, né? Deixa Deus aplicar a justiça, ou melhor, não se revolte, né, contra a justiça divina. E aqui tem muito do que a gente sente, né? O que a gente sente perante aquilo que está acontecendo. Então a gente acha que determinada pessoa, ela tinha que sofrer. Fala, toma conta desse sentimento, cuida desse sentimento. Porque essa pessoa está seguindo a justiça de Deus. Ela está seguindo a justiça de Deus. Então cuida do sentimento que você tem em relação a ela.
Esse é o acautelai-vos de praticar a vossa justiça. Porque veja, Deus não vai mudar a decisão dele por causa da nossa sensação de justiça ou injustiça, né? Os espíritos, Kardec chega a perguntar no livro dos Espíritos assim: a oração pode mudar o curso das provas que alguém tenha que passar? Os espíritos falam assim: olha, pode, mas o que mais acontece é Deus fortalecer aquela pessoa para ela passar pelas provas, né? Porque embora possa haver ali a oração intercessória e tudo mais que a gente sabe que existe, em via de regra, o que acontece de modo geral é as coisas acontecem segundo a vontade e a permissão divinas. Então a gente tenta fazer, não deu, a gente tenta outro caminho, não deu, a gente vai entendendo pela vida o que é para ser feito e o que não é. A sabedoria está aí, né? A sabedoria está em ter força para fazer o que tem que ser feito e força para deixar de fazer o que não pode ser feito, né? Então, o acautelai-vos de aplicar a própria justiça não é porque, não, se eu aplicar a minha justiça, não, a sua justiça não será aplicada, ponto. Não tem risco nenhum da sua justiça ser aplicada. Vai ser aplicada a divina. A pergunta é: como é que você se sente em relação a isso? Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Kardec faz uma pergunta que eu acho assim fabulosa, e eu já vi espíritas com esse medo que o Kardec apresenta na pergunta. Ele pergunta assim, lá no Bem-aventurados os Aflitos, ele fala assim: se todo mundo sofre por um motivo, né, se tudo tem uma causa, então como é que fica a questão da caridade, né? Porque eu posso ir lá e ajudar uma pessoa, por exemplo, eu tiro uma pessoa da rua, mas a prova dela era viver na rua o resto da vida. E eu interferi nos desígnios divinos. Essa é a cabeça que a gente pensa mesmo. Fala, mas aí ele tinha que seguir a prova dele, ele estava lá espiando, eu fui e tirei ele. Eu não atrapalhei o processo evolutivo dele? Aí quem vai responder é o Bernardino. Eu adoro a resposta dele, porque é uma resposta longa, né? Mas resumidamente ele é muito mais bonito do que eu vou falar, né? Mas ele diz assim: quem você acha que é para interromper desígnio divino? Se você ajudar uma pessoa que precisa continuar na prova, sabe o que vai acontecer? Ela vai voltar para a prova. E a gente fica revoltado. Nossa, eu tirei fulano da rua, ele voltou para a rua. Fala, então. Essa é a deixa. Eu ajudei a pessoa financeiramente tantas vezes, se ele continua mal. Então. A resposta ela é tão boa porque ela põe a gente no nosso lugar, né? Fala assim: olha, se for da vontade de Deus que a pessoa continue na prova, ela vai continuar. Você pode fazer o que você quiser, ela vai continuar na prova. É por isso que a gente não precisa aplicar a nossa justiça desse ponto de vista. Mas ele tinha que sofrer, ele tinha que não sei o quê. Fala, não, deixa, Deus vai conduzir. Aí a grande questão no caso do auxílio, né? É que você pode fazer a pergunta boa, né? Que é assim: então o que eu faço? Ajudo ou não ajudo, né? Assim, ajudo, vai. Você não sabe se está no fim da prova ou não, porque pode ser que esteja, e você é o instrumento que vai terminar a prova. Como é que você sabe? Eu não sei, eu ajudo. Se ele voltar a cair no mesmo erro, paciência. Ele está na prova dele ainda. Então, o acautelai-vos de aplicar a vossa justiça está muito relacionado à maneira como a gente relaciona, como a gente vê a justiça divina. Como é que eu enxergo a justiça divina e como que às vezes eu quero que aquilo que eu tenho vontade que aconteça, realmente aconteça, sobrepondo a verdadeira justiça. Então, no final das contas, é assim: eu vou tentar fazer, mas observando o que vai acontecer a partir daí. Porque às vezes a gente está muito nos extremos, né? Ou acontece o que eu quero, ou eu nem tento. Não, tem um meio termo que é assim: eu tento, mas eu busco ficar bem se não acontecer o que eu queria que acontecesse. Eu preciso tentar. Por quê? Porque eu não sei. Eu acho assim: o encarnado, para mim, é uma pessoa andando no slackline. Você sabe o que é slackline? Aquela fita bamba de olhos vendados. A chance de cair é imensa, né?
Então eu não sei que hora que é para fazer e que hora que não é. Então eu vou tentar. Mas se não der, fala, não deu, né? Não deu. E para a gente encerrar, eu queria pegar um versículo do capítulo 7. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Isso aqui a gente vai puxar isso aqui poderia ter várias interpretações, né? Eu vou trazer isso aqui para um sentimento interior, né? Para uma coisa nossa, da gente para a gente mesmo. Porque tem coisa que a gente tenta e dá errado. E aí a gente fica muito num dilema, né? Fala assim, poxa, será que isso aí está testando a minha fidelidade, né? A minha capacidade de insistir? E aqui é um momento em que não existe resposta pronta. Não tem resposta geral. Cada caso realmente é um caso. Aí você fala assim, bom, então como é que eu faço, né? Assim, olha, né, nesse momento em que a gente está... Existe um conflito, né? Fala assim, será que o que eu estou querendo é divino ou não é, né? Porque pensam... Eu não sei se vocês vivem esses conflitos. Eu vivo pra caramba, né? Será que isso que eu quero fazer? Será que isso é bom? Será que isso não é? Será que é justo? Será que não é? Será que está no meu planejamento reencarnatório? Será que não está, né? E aí eu tenho tentado confiar muito nessa fala de Jesus. Toda árvore que não estiver produzindo fruto bom é arrancada e lançada ao fogo. Por que o fogo? Porque o fogo transforma, né? A lei de destruição, ela não visa a destruição. Isso é corrigido pelos Espíritos na primeira pergunta que Kardec faz. Assim, a destruição é parte da natureza? Aí os Espíritos vão dizer assim, sim. Porém, tudo é destruído para regenerar e renascer. Então é uma destruição com um fim útil, né? Não é uma destruição meramente por destruir, é uma transformação. Por isso que às vezes a gente chama a lei de transformação e não de destruição, porque ela destrói para transformar. Ela não destrói como um fim em si mesmo. Não, destrói porque destruiu. Não, destrói porque tem que regenerar. Então por isso tem o fogo, né? O fogo é o que permite essa regeneração, essa reorganização, queima mesmo, né? É lançado no fogo que aí volta e volta na forma inicial para poder... É como um vaso de barro, né? O vaso de barro você volta ele para a forma que precisa voltar. Quando você tentou montar ele, não deu certo, você desmancha tudo. E aí aqui puxo para essa questão interior, porque a gente fica nesse dilema, né? E aí aqui é desafiador, porque tem uma multidão dentro da gente, cheias de vontades, de projetos, né? E aí eu lembro sempre nesse momento de um poema da Alta de Souza, que é o soneto Mensagem Fraterna. Ela lá no finalzinho ela diz assim: ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Eu acho que a Alta de Souza foi completa nesses versos. Em que sentido? Ouve o teu coração em cada prece. O que é que você está sentindo quando ora? Eu consigo sentir algumas pessoas falando assim: uai, tinha que prestar atenção nisso? Tinha que prestar atenção nisso. O que você está sentindo quando ora? O que você está sentindo de fazer? Vai e tenta.
volta no ponto, né? Às vezes a gente está muito preocupado sobre acerto e erro. E eu não sei se a encarnação é tanto sobre acerto e erro assim. Eu tenho pensado e refletido, com tudo que estudo, com tudo que leio e vejo de experiências dos outros, né? Desses que são exemplos, Chico, Eurípides, Bezerra e tantos outros. A gente está muito preocupado sobre acertar e errar, e ao que me parece, a encarnação é muito mais sobre experimentar. Então, o erro e o acerto são importantes, com certeza, mas eles são pontos finais. Eles são pontos que encerram algo. Eu acertei ou eu errei nesse caso, mas eu acho que o assunto é muito mais sobre o processo. O que eu aprendi durante, né? O que eu aprendi? Então a gente está muito, muito com medo de acertar ou errar, e então a gente não faz aquilo que sente para fazer. É claro que tem coisas que obviamente não são boas, né? Se você tiver com desejo de bater em alguém, eu sugiro que você não faça. Mas você está num projeto, falou, eu invisto ou não invisto? Falou assim, o que você está sentindo? Estou sentindo tanta coisa. Eu falei, então faça uma prece, tenta silenciar, não tem receita. E aqui é exercício mesmo, né? Para a gente tentar escolher um caminho que, no fundo, assim, o que eu tenho tentado fazer, não que eu seja exemplo para alguém, mas posso compartilhar aquilo que estou buscando, eu quero escolher um caminho do qual eu não me arrependa de ter escolhido, mesmo que ele esteja errado. Por quê? Porque eu vou chegar no final das contas e falar assim, olha, eu escolhi, mas eu fui tão sincero com a minha escolha que eu não me arrependo dela. Mas eu poderia talvez, não poderia, não sei. Poderia ter feito assim, pensado assim, poderia, mas agora que acabou, né? Agora que passou é fácil dizer, né? Então, esse versículo é para que a gente entenda que tem coisas que não vão para frente mesmo. E está tudo certo. Está tudo certo. Não haverá punições, não haverá recompensas, não vai ter aplauso. Não, está tudo certo. Vai ter coisa que não vai para frente. E ok, aprendeu, viveu, experimentou. Agora segue adiante, né? Porque a gente nunca sabe o que é realmente valioso. Por isso que eu encerro aqui lembrando uma fala que eu adoro, que é uma fala do Steve Jobs, num discurso que ele fez para a Universidade de Stanford em 2006. E a primeira coisa que ele falou para aqueles alunos que estavam se formando é que a vida é feita de pontos. Esses pontos, eles estão conectados, mas a gente só vê a conexão depois que o tempo passa. Eu achei essa fala dele interessantíssima. Ele deu um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, mas eu achei ele interessantíssima porque na cultura hebraica, por exemplo, o que está na nossa frente é o passado e nas nossas costas está o futuro. Então, na cultura hebraica, a gente está andando no tempo de costas. Numa lógica muito simples, né? O que você consegue enxergar? Falou o passado. Falei, então, é ele que está na sua frente, né? Então, você está andando de costas. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? A gente fala assim, me conta o que você vai fazer amanhã. Falar, o que você está planejando, você pode me contar. O que você vai fazer, só amanhã para dizer, né? Então, a gente está andando, pensa, né? No tempo a gente está andando de costas, então a gente só está enxergando o passado. E aí, quando a gente está andando, a gente vai vendo os pontos e de repente as conexões, falando, nossa, olha aqui, isso aqui aconteceu. No caso dele, ele citou várias coisas, né? Uma delas é que ele frequentou cursos de caligrafia, quando ele deveria estar indo para o curso dele verdadeiro, né? Mas ele não gostou do curso de computação, ele foi para caligrafia. Aí você fala assim, por que um homem desse foi para caligrafia? Que anos mais tarde ele iria ajudar a desenhar os caracteres que a gente usa até hoje
nos celulares, nos computadores. Foi Steve Jobs que começou, ele que ajudou a desenhar as letras. Aí fala assim, foi importante ou não foi? Eu acho que foi. E assim, acho que cada um poderia contar uma história aqui, né? Nossa, aconteceu uma tal situação, na hora que aconteceu eu não sabia. Aí agora eu consigo olhar e ver que fez bastante sentido. Estou dizendo isso para a gente entender que o dar certo ou dar errado são pontos. Deu errado. Falei assim, ontem, eu não sei quem estava aqui na fala do Alisson. Foi ontem, né? Acho que foi ontem. Não, foi anteontem, desculpa. Você viu que a cabeça está boa. Tem que ter uma equipe aqui, senão não faz não. Ele citou a mensagem da Delfine no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz assim, para dizer se uma situação é boa ou má, precisa ver as consequências. Como é que você vê as consequências? Andando no tempo, não tem como. Então, aproveitemos a oportunidade de experimentar. Aquilo que não for bom, Deus vai lançar fora, deixa com Ele. Mas tentemos. Se está no nosso coração, se a gente está sentindo de fazer, vamos tentar, O que pode dar de ruim? Vai dar errado. E o tanto que nós vamos aprender no caminho, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença e vamos passar agora para as perguntas. Nós temos algumas questões. Gandhi afirma que se todos os livros se perdessem e apenas o Sermão da Montanha fosse preservado, nada teria se perdido. Neste caso hipotético, como seria a aceitação do Sermão da Montanha pelos países que não são cristãos? Depende de como que ele fosse pregado, né? Porque tem uma coisa extraordinária no Sermão da Montanha. Não há nenhum versículo de Jesus pedindo para a gente ser cristão. Isso não tem no Sermão da Montanha. O que há no Sermão da Montanha são virtudes. Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito. Por isso que o Gandhi ficou tocado, né? Eu acho. Ou pelo menos uma das razões. Então eu acho que dependeria do modo como ele fosse pregado, né? Se a gente chegasse num país não cristão pregando assim, olha, você tem que primeiro seguir Jesus, depois você vê o Sermão da Montanha, aí está errado. Porque seguir Jesus não é ponto de partida, seguir Jesus é ponto de chegada. A gente vê tudo, fala assim, depois de tudo que eu vi, o melhor está aqui, é com ele. Mas isso é uma conclusão, isso não pode ser ponto de partida. Então, a mensagem cristã, e é por isso, né, o Chico dizia assim, ainda bem que Kardec falou que fora da caridade não há salvação, porque se ele tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, eu teria seguido outro caminho. Porque uma coisa é conclusão, outra coisa é ponto de partida. Então, a gente parte das virtudes, parte dos ensinos, parte daquilo que verdadeiramente importa para a gente chegar no Cristo. E por que a gente chega no Cristo? Que a gente vai reconhecer que não houve, e aqui não é porque eu sou cristão, eu já ouvi muita gente falar, não houve ninguém que viveu de maneira mais íntegra e pura o que ele pregou. E se a gente for seguir um encadeamento lógico, né? Se a gente for seguir um encadeamento lógico, Jesus, ele abordou tudo, né? E por isso que eu gosto muito da fala do Gandhi. Se a gente pegar o Sermão da Montanha, ele tratou tudo. Ele tratou a relação com o próximo, ele tratou a relação com Deus, ele tratou a relação consigo mesmo, ele deu oração, ele deu bem-aventurança. Então a gente vai reconhecer que Jesus é diferenciado. Só que isso é uma conclusão particular. Cada um vai chegar a seu tempo, né? É a mesma coisa, reencarnação. Gente, não precisa brigar com os outros, né? Eu sempre cito o caso... Tem uma tia nossa na família, uma pessoa extraordinária. Assim, eu falo para ela, eu falo assim, tia, eu sei que a senhora não acredita, mas quando eu desencarnar, que eu estiver no umbral, a senhora vai lá, né? Eu faço uma prece para a senhora, porque é uma pessoa assim, meiga, dócil e amorosa, né? Católica.
E aí minha mãe um dia chegou e falou assim: nossa, eu fiquei 2 horas tentando convencer a tia sobre reencarnação e não consegui. Eu falei assim: deixa a tia já está, né? Mais um pouquinho ela vai descobrir. Não tem necessidade. Ela vai desencarnar, ela vai descobrir que reencarna. Para que eu vou ficar? Então, a mensagem de Jesus, ela não precisa ser posta Jesus primeiro. Põe as virtudes primeiro, que foi o que o Espiritismo fez. A hora que você começa a estudar as virtudes, fala assim: tá, agora como é que eu aplico? Eu falei: então, tem um modelo aqui. Você quer? Tem esse modelo. É assim. Aí muda, né? Então, acho que seria assim, tem tudo para dar certo, né? Depende do jeito que é pregado. Você falou sobre Deus e Jesus muito bem, mas como poderíamos conceber a Santíssima Trindade apresentada em outras religiões? Vamos lá. A Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, Pai é Deus. O Filho para nós é o Cristo. De que maneira, né? Quando Jesus usa a expressão assim, o Filho do Homem, ele está falando muitas vezes dele. E que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o arquétipo humano. É o tipo mais perfeito de humano. Quem que é o Filho do Homem? É todo o espírito que alcançou esse estágio. Por isso que às vezes ele fala dele. Mas o Filho do Homem tem de padecer. Porque o Filho do Homem é o Cristo, o Espírito crístico, né? E aí na doutrina espírita nós entendemos que todo espírito que alcançou as culminâncias da elevação espiritual é um espírito crístico. Aqui talvez valha citar uma referência, quem quiser procurar depois, Revista Espírita, fevereiro de 1868. Você vai ler o item Os Espíritos, os Messias do Espiritismo. E depois tem os Espíritos marcados. Leia os 2 itens e depois vai ler março. Não esquece de ler março, pelo amor de Deus, leia março. O primeiro artigo de Kardec vai explicar os Messias do Espiritismo. Porque você pode ficar na mesma dúvida que eu fiquei quando li. Aí você lê março e resolve a dúvida. Mas nessas mensagens dos Messias do Espiritismo vai ter uma mensagem de Lacordaire. E Lacordaire vai dizer assim: os espíritos crísticos, né, os cristos, são os espíritos que atingiram o último degrau da escala dos espíritos puros. Esse é o Filho do Homem. Porque esse é o arquétipo humano. Esse é o tipo ideal de ser humano. É como se a gente pudesse dizer assim: quando Deus criou a gente, o projeto é um ser como Jesus. Esse é o Filho do Homem. Esse é o Filho. Então, mas para nós, espíritas, são coisas distintas, são seres distintos. Deus é um ser, Jesus é outro, né? Essa visão de que é a mesma coisa, isso aí já é teologia de outras denominações. Para nós são seres distintos. Existe o Pai e existe o Cristo. E o que seria o Espírito Santo? Aí aqui eu devo dizer que é uma interpretação pessoal. Se você discordar, maravilha, depois a gente pode conversar a respeito. Mas como eu entendo o Espírito Santo? Para mim, o Espírito Santo é a lei divina. E por quê? Porque, por muitas razões, mas tem uma passagem específica no Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 11, que Jesus diz assim: você pode dizer todo mal contra o Filho do Homem, mas aquele que disser mal contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Isso para mim é curioso. É como Jesus estivesse dizendo assim: olha, para mim, contra mim, você pode fazer o que você quiser. Você quer me crucificar? Pode fazer o que você quiser. Mas quem fere a lei, aí não tem o que fazer. Você precisa reajustar. Precisa fazer alguma coisa. Não quer dizer que você vai sofrer exatamente o que você fez sofrer, né? Pode ser que varie, porque cada caso é um caso e quem vai aplicar é Deus, como nós estávamos dizendo ontem ou anteontem. Mas, a meu ver, o Espírito Santo é a lei divina. Por isso que ela está em toda parte, né? Por isso que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Sobre toda parte, porque a água é material. Lá no Gênesis 1, a água é símbolo material. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele está acima da matéria. Essa é a lei divina.
E é por isso que a gente vai ver muitas vezes Jesus dizendo: contra o Espírito Santo você não pode, você não vai ficar livre se você pecar contra o Espírito Santo, porque a gente é chamado a reajustar com a lei, de algum modo, né? De alguma maneira, a gente é chamado, mas sempre há esse reajuste. Então, Deus, o Criador, Jesus, o Filho, o modelo para a gente, e, ao meu ver, Espírito Santo, a lei que rege a criação. Então são coisas distintas, e eu entendo dessa maneira. No seu comentário que você fez acerca do vídeo, né, que tem sobre Chico Xavier, a pessoa pergunta: a resposta de Chico foi humilde quando ele diz: eu não sou nada? Eu acho que sim. Por quê? É uma pergunta muito... tanto essa pergunta, eu cito muito essa pergunta e uma outra que aí foi a Hebe que fez. E para mim são perguntas muito difíceis, porque pensa assim: vai ter um outro Chico Xavier? Eu falei assim: vai, com certeza. Imagina se Deus vai prescindir de Chicos na criação. Meio ruim, né? Não, tem que haver. As pessoas na época do Chico quiseram isso, né? Aí olharam para o Divaldo. Assim, você é o substituto do Chico? Eu falei: não, o Divaldo é o Divaldo, né? O Chico é o Chico, o Divaldo é o Divaldo. Então, na época do Chico tinha muito esse assunto, né? Falar: quem que vai substituir o Chico? E agora, né? Como é que a gente fica? Eu falei: então, agora a gente vai ter que descobrir que a gente tem um líder dentro da gente, né? Então, a gente está procurando um líder fora, que a gente está escapando desse desafio aí, mas a gente vai conduzir a nossa própria conduta, né? A nossa própria existência. Então, a resposta do Chico dissesse sim, vai haver um novo Chico Xavier, seria delicada por causa disso. Assim: vai ter um novo, então a gente precisa sempre de um Chico Xavier, né? A humanidade nunca vai poder seguir por si própria, vai ter que ser sempre uma referência. E o não, acho que seria mais catastrófico ainda, né? Não vai ter. Eu sou, nossa, igual eu? Ih, Deus fez, jogou a fórmula fora, né? Bom igual eu, só eu. Então a resposta do Chico é: eu não sou nada. Aqui a gente precisa entender a personalidade do Chico, né? Que o Chico tinha essa personalidade mais tímida mesmo. Isso é da personalidade do Chico, todo respeito, é a maneira como ele encontrou de se conduzir. Mas a gente observa que, embora ele diga isso, ele não parou de trabalhar, ele não parou de fazer. Ele só reconheceu que... porque assim, se a gente pôr em perspectiva, o que de grandioso que um espírito na Terra pode fazer? Você põe em perspectiva, que eu acho que o Chico tinha, ainda mais depois daquele episódio que o Emmanuel levou ele para ver o sistema solar, né? Que ele pediu para voltar e tomar um café. O que de grandioso que um espírito na Terra pode fazer para ele chegar e falar: nossa, eu fiz... foi aqui, né? Acho que não sei se foi ontem, anteontem, a gente citou sobre... acho que foi com os jovens, né? Falaram assim: nossa, eu fiz um trabalho gigantesco, atingi o Brasil inteiro. Falei assim: tem mais 194 países que nem ouviram falar de você. Não, agora eu atingi o planeta inteiro. Eu falei assim: eu vou ali em Júpiter perguntar sobre você. Vamos ver o que eles vão dizer. E eles falam assim: não, mas agora eu atingi o sistema solar inteiro. Eu falei assim: então, só na Via Láctea tem 200 bilhões de sistemas. Você atingiu um? Divide aí na calculadora 1 por 200 bilhões. O que você fez? Agora divide por 8, se você quiser ver do planeta Terra. Entende? Assim, então a resposta do Chico, ela é humilde, não porque ele desvalorizou-se. Porque a desvalorização não é uma questão de dizer. A desvalorização a gente mostra na vida. Eu mostro que eu me desvalorizo quando eu não faço o que eu tenho que fazer. Se eu digo que eu não sou nada e faço mesmo assim, isso é reconhecimento da minha condição. Agora, o problema é que a gente não só diz que não é nada, a gente não faz nada. Aí é que está o problema. O Chico não, o Chico fez. Véio. Tanto é que no final dessa mesma entrevista para o Gugu, ele diz assim: eu sou um mensageiro, eu dei esse recado, eu dei o recado que precisava dar,
E agora eu estou esperando a ordem do chefe. Nossa, tudo que eu queria era chegar no final da minha encarnação e poder dizer isso. Eu vim trazer um recado, o recado foi dado, agora eu estou esperando a ordem do chefe. Entende? Ele não é nada, mas ele deu o recado. Ele fez o que tinha que fazer. Então, o dizer dele de, eu não sou nada, eu sou uma formiga que anda pelo mundo tentando cumprir o próprio dever, isso é bom senso. Porque, assim, a hora que você vai pondo em perspectiva, gente, é o que de grandioso, né? Ou como o Haroldo disse uma vez, o que de extraordinário uma criatura humana pode fazer depois que Deus existe? Aí tem gente que vai ouvir isso e vai ficar com orgulho ferido. Mas então não vale nada? Eu falo, vale, é muito especial. Todos nós somos muito especiais. Qual que é o ponto? A gente não é tão especial a ponto de os outros valerem menos. Todos nós somos extremamente especiais e ordinários e comuns. E isso é a coisa mais linda que poderia ser, né? Você olhar para o outro e falar assim, nossa, ele vale tanto quanto eu. E vale muito. E vale muito. Então, acho que sim, a resposta do Chico, para mim, né, essa pergunta aí, ele foi muito certeiro. Né? Eu não sou nada. Quer dizer, eu sei que eu sei o que eu fiz, ele entregou o recado, mas eu sei que isso é muito pequeno ainda. Evitar doar, repassar o que nós temos de bens materiais ao próximo é uma questão de sermos previdentes, valorizar o que recebemos de Deus ou atraso evolutivo? Deixa eu tomar. Essas perguntas são ótimas, né? Assim, penso muito a respeito, né? Eu acho que tudo é uma questão de como que eu me sinto em relação a tal coisa. É por isso que o exercício do autoconhecimento é extremamente recomendado, porque quem é que vai dizer sobre o seu sentimento em relação ao dinheiro? Você, eu, né? Eu sobre mim, você sobre você. Então, assim, uma coisa é a gente ser previdente, no sentido de, olha, eu estou me preparando aqui para se alguma coisa acontecer eu tiver, né, condições de me reorganizar. Eu acho que isso é justo, eu acho que isso é válido, sobretudo porque eu estou supondo aqui que esse dinheiro venha de maneira legítima e venha do seu trabalho ou de alguma herança, enfim. Venha de maneira legal, né? Então a previdência ela é importante, porque Jesus não nos chamou para ser pródigos. Sai dando assim indistintamente. Os espíritos, inclusive, eles vão condenar esse tipo de ação, porque o que eles vão dizer é o seguinte: a pessoa que é pródiga, que ela sai dando assim, meio de maneira impensada, ela está só esbanjando e achando que ela é dona da coisa, né? Então, ela não está tendo cautela, ela está dizendo que meio que ela está dizendo assim: eu posso dar aqui indistintamente porque vai sobrar mesmo, eu sei quanto que eu tenho, eu sei que eu posso fazer isso, e ela sai meio que prodigalizando. Os espíritos pedem para a gente não fazer isso. Porém, acho que o ponto de olhar para o coração é assim: uma coisa é a gente ser previdente porque eu olho para mim e falo assim, puxa, eu não conseguiria viver uma vida de privações, né? Eu não conseguiria. Falei, então eu vou ter uma reserva aqui para eu ter, né, condições de lidar com imprevistos e tudo mais. Só que eu só recomendaria que não se prendesse muito nesse pensamento. Porque assim, se é uma coisa que talvez aconteça e você não sabe se vai acontecer ou não, quanto que você tem que juntar? Eu vou juntar aqui 100 mil reais. Fala assim, e se tiver um prejuízo de 1 milhão? Aí você fala assim, entende que esse é o problema desse pensamento não é o início, é que ele não tem fim, né? Então assim, repara-se o fato, esse argumento de eu tenho que me precaver para um imprevisto está me impedindo de ajudar a quem quer que seja. Às vezes você pode se programar ali uma parte, né, você poder destinar, porque no fundo a gente a questão é delicada, porque no fundo a gente tem que tomar um cuidado também de não ser o rico da parábola,
que juntou, agora falou assim, aí ele falou assim, nossa, agora eu aposento. Falou assim, vai aposentar mesmo, no plano espiritual, né? Aí ele falou assim, juntei para um imprevisto, o imprevisto nunca aconteceu, eu desencarnei. Tanta gente que eu não ajudei, né? Então assim, acho que a previdência ela é boa, mas assim, que isso não me impeça de contribuir às vezes na casa espírita, para eu contribuir com a pessoa na rua, né? Tem muita gente que condena a esmola. Eu particularmente sou de um pensamento que assim, a esmola realmente a pior coisa que você pode dar para uma pessoa é a esmola. É a pior coisa, mas às vezes é a única, né? Se é a única. Mas aqui eu chamo a atenção e sugiro como leitura o capítulo 60 do livro Fonte Viva, chamado Esmola. E Emmanuel vai comentar um versículo que é Jesus dizendo assim: dai antes esmola daquilo que tiverdes. E aí você fala assim, tá. A pergunta é, o que você tem? Fala assim, eu tenho 10 reais. Fala, mentira, não tem não. Fala, como assim? Tem aqui, ó, tá aqui. Fala, não. A questão é essa. Uma vez a gente estava na reunião mediúnica, um espírito se comunicou e disse assim: ninguém dá bem material, a gente repassa. Porque não é seu. Como é que você está dando? Esmola do que tiverdes. O que é que você tem? Dinheiro não é seu. Bem material não é seu. O que é seu? Aí Emmanuel vai... A frase mais marcante dessa mensagem que eu vou ressaltar aqui é assim: dar do que temos é diferente de dar do que detemos. Bem material a gente detém. O que a gente tem? Sentimento. Sentimento é seu. É o seu amor, é o seu carinho, é a sua escuta, é seu. Aí sim, aí se você der isso, é o que Jesus está pedindo para você dar. E por isso que eu digo que a esmola é a pior coisa. Porque tem tanta coisa sua que você pode dar. Aí no fim você pode dizer assim: não, mas eu estou tão atrasado no meu compromisso, estou com não sei o que, eu não posso dar nada meu agora. Eu falei, então, se você puder dar uma contribuição, qualquer que seja. Mas eu acho difícil a gente não poder dar daquilo que a gente tem. Não é possível que você está tão atrasado que você não pode olhar para a pessoa e dizer um Jesus te abençoe. Não é possível, né? Então, bom, eu acho que tem que refletir em torno disso, pelo menos. É o que eu tento fazer, né? Ter a previdência do ponto de vista que eu não conseguiria viver uma vida de privações, porque se você consegue viver uma vida de privações, a reflexão é outra. Mas eu olho para mim e falo assim, eu não conseguiria. Eu falei, então eu vou ter uma reserva, mas essa reserva não vai me impedir de contribuir com as pessoas que estão à minha volta, porque dinheiro, a analogia que a Meimei e que a Emmanuel fazem dinheiro é o sangue da sociedade. E olha tanto que a analogia é perfeita. Um sangue muito ralo, hemorragia. Um sangue muito grosso, coágulo. Então não pode nem uma coisa nem outra. O sangue tem que ser espesso o suficiente para fluir, mas não travar e nem vazar, né? Assim tem que ser o dinheiro também. Gustavo, você pode dizer alguma informação sobre a parábola da figueira seca? Não estou entendendo. Só assim? Parábola da figueira seca? Tá. Primeira coisa, quem chamou de parábola foi Kardec. Isso é extraordinário. Porque nos evangelhos, primeiro que nos evangelhos não tem título, né? Quem dá o título é o tradutor. Por isso que o Haroldo dá um, o João Ferreira de Almeida deu outro, enfim. Mas essa parábola da figueira seca, quem chamou de parábola foi Kardec. Por que ele chamou de parábola? Porque a parábola... Porque você pode dizer assim, bom, qual foi a história que Jesus contou, né? Falando, nenhuma mesmo. Ele chegou e secou a figueira. Mas qual que é... Por que chamou de parábola mesmo assim? Porque se você pegar muitas outras parábolas, é uma história, né? A parábola do bom samaritano é uma história. A parábola dos 2 devedores é uma história. A parábola do talento é uma história. Ali não é uma história. Por quê? Porque existe aquilo que a gente chama de parábola encenada. O profeta chega e ele executa alguma coisa, né? Muitas vezes sem dizer nada.
Foi o que aconteceria, mas Pedro chega e pergunta, né? Pedro interage, aí Jesus fala. Então Kardec é que chamou isso de parábola, e de fato é uma parábola. E qual que é a questão, né? A figueira, ela dá frutos em alguma época do ano. Mas antes de dar fruto, ela dá muitas folhas, né? Anunciando que o fruto está vindo. Só que a figueira que tem folhas fora de época é geralmente uma figueira que tem fruto do tempo todo. As folhas, elas prenunciam ou elas avisam que há fruto. E aí os evangelistas, quando vão narrar, dizem que Jesus vai até a figueira procurando algo. E ele chega lá e não encontra nada, ele só encontra folha. E aí eles saem, vão para outra tarefa. Quando retornam, Pedro fala assim: olha, Jesus, aquela figueira lá, que estava toda bonita, agora, depois que você chegou nela, secou, né? Fala: nossa, que Jesus está com energia ruim, né? Secou a figueira. A questão é que, assim, uma das interpretações possíveis, né, é assim, tem gente que tem muita folha, mas não tem fruto. Aí Jesus chega e fala assim: deixa eu mostrar quem que você é. Você está tão bonito na aparência, mas tão vazio no interior. Aí quando Jesus chega, esse interior revela-se, né? A pessoa. Aí você pode pensar qualquer tipo de aparência sem essência, né? A pessoa que aparenta ser caridosa, mas não é. Ela aparenta ter dinheiro, mas não tem. Ela aparenta ter poder, mas não tem. Ela aparenta, porque ela acha que vive de aparências, né? E, de modo geral, acho que a gente está numa sociedade onde se prega muito a aparência. Parece que. Então, a gente faz as coisas para parecer. Eu me lembro quando um dos carros que a minha família pôde ter, você entrava e falava assim: nossa, isso aqui parece tecido. Era plástico, mas parecia mesmo, até costura tinha do tecido, mas era plástico. Então a gente está muito no aparecer. Então essa parábola, ela está falando muito sobre isso. Não adianta. E aí quando Jesus chegar, vai secar as folhas e falar assim: nossa, ficou pior. Fala: não, agora é que vai resolver. Porque agora você entendeu que não tinha essência, não tinha conteúdo, não tinha o que falar. É a fala do Pedro para o Paulo. Você vai atrair todo mundo, você só tem folha. Cadê o fruto? Aí por isso que a figueira seca, para revelar quem ela realmente era, né? E a última questão é: qual a sua parábola favorita? Por favor, fale e comente um pouco sobre ela. E aí temos tempo suficiente, que não temos mais perguntas. Agora eu vou fazer uma palestra. Gente, eu adoro a parábola do bom samaritano. Para mim, ela é o evangelho dentro do evangelho. Assim, a parábola que eu não sei dizer se é a que mais me toca, porque é a que eu mais estudo, ou se é a que eu mais estudo porque é a que mais me toca. Eu não sei dizer. Mas eu sou encantado com a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque eu acho que ela é talvez a parábola que a gente mais viva no nosso dia a dia. Todos os dias, várias vezes por dia, eu acho que Jesus nos convida. Assim, você vai viver agora a parábola do bom samaritano. Quem que você vai ser? Essa é uma pergunta que eu me faço, né? Quem eu sou na parábola do bom samaritano? E aí você vai descobrir que tem hora que você é o sacerdote, o levita, tem hora que você é o samaritano, tem hora que você é o homem caído. E todo mundo conhece a parábola? Porque eu estou falando aqui como se todo mundo conhecesse. Um homem vinha de Jerusalém para Jericó, caiu sob a mão de assaltantes que o deixaram semi-nu, semi-morto, né? Aí passando pelo caminho, veio um sacerdote, passou de largo. Isso é interessante porque tinha o mandamento de amar o próximo, né? Ama o próximo como a ti mesmo, está lá em Levítico. Aí o sacerdote deve ter pensado assim, falou: ih, esse aqui está próximo demais, deixa eu afastar dele, que aí não é meu próximo mais, né?
Tem hora que a gente é o sacerdote, tem hora que a gente é o levita. Aí chega o samaritano. O samaritano é aquele que olha o homem caído. É muito detalhe dessa parábola. Essa parábola a gente tem 20 minutos. Essa parábola tem muito detalhe. Então, chega o samaritano vê o homem caído, ele se aproxima e aí ele é tocado de compaixão. Assim, por que eu estou chamando a atenção para essa ordem? Quem foi que tocou o samaritano? Que é chamado o personagem oculto da parábola. Quem que toca o samaritano? Porque está na voz passiva ali o verbo, né? Ele foi tocado de íntima compaixão. Quem foi que tocou o samaritano? Deus, provavelmente, né? Numa interpretação. Mas o samaritano se aproximou primeiro. Não foi assim, ele passou, foi tocado de íntima compaixão e aproximou-se. Não, ele aproximou-se e foi tocado de íntima compaixão. Porque primeiro você tem que se abrir, para depois Deus te usar como instrumento. Deus não vai violar o seu livre-arbítrio, Deus não vai violar a sua consciência, Ele vai usar aquilo que você fornecer para Ele. O samaritano, ele aproximou. Ele foi o único que fez o movimento de aproximação. O sacerdote e o levita, que são os estudiosos, eles afastaram. Por quê? Porque tinha o mandamento do amor ao próximo, eles estavam muito preocupados. Falaram, se eu ficar próximo aqui, eu vou ter que cuidar dessa pessoa, mas ele está sangrando. E está na lei que se eu encostar em alguém sangrando, eu fico impuro. Está na lei que se eu conversar com uma pessoa que não é judeu, eu fico impuro. Então ele afasta, o levita afasta, o samaritano aproxima. Tem a questão de ser um samaritano também, né? Como a gente já pôde destacar aqui. Jesus acabou de ser rechaçado pelos samaritanos. Aí ele vem e conta a parábola do bom samaritano, justamente para exemplificar que a gente não pode tirar conclusões pessoais por causa do grupo, né? Mas assim, duas coisas que eu gostaria de ressaltar nessa perspectiva, né? Até pelo tempo. Assim, a pergunta sempre é essa, né? Quem eu sou na parábola do bom samaritano? E aí tem essas 4 personagens principais, né? O homem caído, o samaritano, o sacerdote e o levita. Mas tem outras 2 personagens importantíssimas. Primeira é o hospedeiro. E eu gosto de refletir sobre o hospedeiro, porque eu já fui um. E como assim, né? O samaritano chega, atende o homem. Ele estava tão preparado para atender o homem que ele carregar azeite e vinho até vai. Eles usavam muito azeite e vinho naquela época era mais saudável do que a água. Porque como o vinho passava pelo processo de fermentação, mata as bactérias que estavam contaminando a água. Então beber vinho naquela época era melhor do que beber água. Hoje não, tá? Desculpe, mas hoje não. Ele ter azeite e vinho, tudo bem. Mas ele tinha ataduras. Aí é diferente. Aí o samaritano é diferenciado. Que carregar a atadura não é normal. Ele estava preparado para atender alguém. Quem? Não sabia. Mas ele estava preparado para atender alguém. Isso é digno de nota. Mas aí ele atende, dá os primeiros socorros e leva para a hospedaria. E aí ele deixa o homem lá e vai embora. Você consegue entender que tem gente que vai chegar na sua vida só para deixar o problema e ir embora? E que está tudo certo? Porque assim, a minha tarefa era até aqui, agora vou passar a bandeira para você. Só que quando acontece isso, a gente fala assim, não tem nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com o homem caído? O samaritano que resolveu ajudar. Mas é uma pergunta, você pode continuar a tarefa? O samaritano não podia. Então existe uma pergunta no ar, fala assim, alguém tem que tomar conta. Posso contar com você? Você fala assim, eu não, Jesus, o que eu tenho a ver com esse homem? Né? A gente faz isso muitas vezes, mas tem hora que a vida vai nos convidar para ser hospedeiro e está tudo certo. E às vezes a gente até apela, fala assim, nem está no meu planejamento reencarnatório isso? Por que eu estou envolvido, né? Porque vai ver, não está mesmo, né? Às vezes está. Então, ser o hospedeiro.
Às vezes a gente vai ser hospedeiro da parábola. E aí você fala assim, mas o hospedeiro ganhou dinheiro. Fala assim, na sua profissão você acha que você está fazendo o quê, né? Você está ganhando dinheiro para resolver o problema dos outros. A mesma coisa. Para ser bem literal, né? Mas em outros casos também, as pessoas nem sempre elas vão dar conta de conduzir a prova até o fim, e talvez nem seja esse o propósito mesmo. Às vezes o propósito é partilhar com você, então ela vai levar até certo ponto, de certo ponto em diante você leva, e o samaritano falou que ia voltar depois, né? A história acabou, mas o samaritano iria voltar depois. Então tem hora que a gente vai ser hospedeiro. E o outro personagem que não é muito comentado é o assaltante. Porque eu já pensei muitas vezes assim, né? Assim, puxa, será que depois de ter contato comigo, alguém precisou de um samaritano, né? Eu deixei a pessoa meio semi-morta, assim. E acontece, né? A pessoa, ela tá bem, e aí, quando ela cruza o nosso caminho, ela sai precisando de um samaritano. Então, ela cruza o nosso caminho e ela vai para o atendimento fraterno da casa espírita, depois de conversar com a gente, né? Isso acontece muitas vezes. A questão é que às vezes é sem querer e às vezes é querendo. E aí, nesse sentido, acho que dá até tempo. Então, tem uma mensagem do Emmanuel que eu adoro. Está no livro Ceifa de Luz. Deixa eu ver se eu vou ter internet para abrir. É uma mensagem que Emmanuel vai comentar um versículo, Jesus dizendo assim: não vim destruir a lei, mas cumprir. E o cumprir aqui é dar preenchimento. O cumprir peraí que está abrindo aqui, Ceifa de Luz, capítulo 25. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso é uma fala também que está no Sermão do Monte. Tá um versículo depois do que a gente selecionou. Depois de falar do brilho a vossa luz, Jesus vai falar isso aqui. E o que é o cumprir aqui? O cumprir é dar preenchimento, é dar vida. Porque até então a lei era só papel, era só papiro, né? Para ser mais exato. Era só tinta, era só escrita. Jesus veio cumprir a lei, ele veio dar preenchimento, ele veio dar vida. Por isso que a mensagem, inclusive, chama Lei e Vida, do Emmanuel aqui. Porque ele veio preencher aquele ensino de exemplo, de vida, de substância. E aí, bom, o Emmanuel por mais curioso que seja, né? Ele não vai comentar esse versículo. Ele só puxou esse versículo para dizer a que nível que chega esse cumprimento. Que nível que chega esse dar vida à lei. Aí ele vai lá no Antigo Testamento e puxa: não matarás, diz a lei. E qual que é o ponto aqui, né? Não matarás, ponto final. Isso pode ser mais profundo do que parece no primeiro momento, porque não tem uma vírgula aqui depois trazendo exceções. Não é assim, não matarás, vírgula, mas se a pessoa votar no outro candidato, pode. Não tem isso aqui. Entende? Não matarás, vírgula, mas se a pessoa me desagradar, pode. Não tem. Por isso que é surpreendente que Saulo tenha autorizado o apedrejamento de Estevão. Um doutor da lei não percebeu que é não matarás, ponto. Aí fala assim: não, mas tem lá na lei que quem blasfemar vai ser morto. Tem mesmo, mas não fala quem é que vai matar. Hora nenhuma na lei de Moisés fala assim: vai ser morto pelos judeus. Fala, não tem. Vai ser morto. Fala, por quem? Fala, por quem pode matar, que é Deus, né? Deixa ele, eu não. O mandamento para nós é: não matarás, ponto. Só que o Emmanuel pegou esse versículo e ele ampliou assim de uma maneira extraordinária. O não matarás, para a gente aqui é mais ou menos assim: não seja o assaltante da parábola. Aí eu vou ler alguns exemplos. Emmanuel dá muitos exemplos, eu vou ler só alguns, que eu acho que já vai dar para entender o tom. O Emmanuel diz assim: o texto, o não matarás, não se refere unicamente à vida dos semelhantes.
Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Então você imagina que a pessoa chegou para você e falou assim: nossa, eu vou ter a oportunidade de dar passe. Aí você olha para a pessoa e fala assim: você? A pessoa sai precisando de um samaritano. Assim, você nem estudou? Que curso que você fez para dar passe? Entende? A pessoa sai e fala assim: eu vou precisar de um samaritano, né? Um atendimento fraterno, alguma coisa. Mas o Emmanuel faz uma anotação que é importante. Toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Porque o André Luiz no Sinal Verde, ele diz assim, ó: se a pessoa diz que pedra é madeira, é justo que a gente respeite o modo dela de ver. Mas se ela pega essa mesma pedra ou a madeira para ferir alguém, aí a gente tem que intervir. Porque aí já é uma tarefa que não está nobremente cumprida, não está sendo nobremente cumprida. Então, a esse respeito, eu recomendo a leitura do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A última pergunta que Kardec faz... A última pergunta que Kardec faz para São Luís, que é justo que a gente desvende o mal de outrem, né? A pergunta 20, se não me falha a memória, capítulo 10 do Evangelho. Se a pessoa está fazendo um mal, eu vou intervir ou não? Aí São Luís fala assim: ela está afetando mais pessoas do que além dela? Sim. Fala, então intervenha. Não, ela está afetando só ela mesma. Fala, então deixa, não tem muito o que fazer, né? A não ser que seja seu filho. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado dos valores da criação. Entende que o Emmanuel pegou o não matarás aqui e fez um... Porque a gente pode ser o assaltante da parábola de diversas maneiras. Eu matei o tempo da pessoa, eu matei a coragem dela, eu matei a fé dela, que ele vai falar da fé aqui, ó. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Por isso que eu falei para minha mãe, falei: mãe, não faz assim. Deixa, a tia Ilza é tão boa, católica. Deixa ela ser católica. Porque no fundo, o Espiritismo está lidando com virtudes, desenvolvimento de virtudes. Se você vai fazer isso no catolicismo, no budismo, no judaísmo, no hinduísmo, no espiritismo, não importa, né? E aí, Emmanuel encerra a mensagem dizendo assim: reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto, preceitua simplesmente: não matarás. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente vem falando, porque às vezes a gente só se dá o direito de matar a coragem, o tempo, a fé, a esperança do outro, porque a gente acha que está cumprindo um propósito divino. Bom, mas a pessoa perguntou, pelo menos, né? A pessoa pediu. Como é que está essa relação? Tem abertura para falar? Ou eu estou só chegando? Qual que é o meu intuito? Porque quem está comprometido com a crítica construtiva tem que estar comprometido com a construção que vem depois da crítica. Porque se eu estou só dizendo assim, eu vou criticar e sair, eu falo, então, meu amigo, acho que não precisa. Não, agora eu vou chegar, vou falar, porque eu estou junto na construção. Então isso já é melhor. Né? Porque às vezes a gente passa na vida como se a nossa tarefa fosse os outros. E aí, de novo, né? Sempre ele, o grande professor de vida, Emmanuel, vai escrever no livro Busque e Acharás uma mensagem chamada Nossa Maior Tarefa. E aí ele diz assim: amas talvez a muitos que não te entendem, continua a amá-los mesmo assim. Não te encontras no mundo a fim de consertá-los. Nossa maior tarefa é a corrigenda em nós. Se te ferem ou caluniam, segue adiante.
Deus cuidará deles como cuida de nós. Por isso que a nossa tarefa não é os outros. Eu acho que a gente só faz de conta que a nossa tarefa é os outros para a gente não cumprir a nossa. É isso. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, a sua presença. Jesus nos abençoe sempre.